Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Um feliz sábado a todos. Na meditação de hoje falaremos sobre as mensagens por trás dos 10 mandamentos. Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que vocês pausem o vídeo agora, curtam o vídeo. E quem não se inscreveu no canal, aproveita e já se inscreva. 1, 2, 3, já! Já fizeram? Não, muito obrigado. Não esqueça de compartilhar o vídeo depois que acabar e quem quiser comentar algo nos comentários, fique à vontade, tá bom? Vamos fazer uma oração para começar. Querido Deus amado, eu peço que me ilumine o máximo possível hoje, Senhor. Hoje também estou fraco, com o problema da minha tia, não estou conseguindo raciocinar corretamente para poder mandar mensagem, mas estou aqui para mandar essa mensagem, querido Deus. Esteja do meu lado, Pai, me dando força, falando através da minha boca. Que o Espírito Santo fale tudo que precisar através de mim. Eu sei que Ele vai me dar forças para isso. Que sejamos sempre juntos, Senhor. Que tudo que a gente falar aqui, que a gente possa absorver e aprender, tanto eu quanto as pessoas que estão me ouvindo, Senhor. Todos possamos aprender e pôr em prática. Que os três maiores pessoas do mundo estejam conosco, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Que assim seja. Amém. Então vamos lá, queridos irmãos. Os 10 mandamentos, eles são divididos em duas tábuas. A primeira tábua, a essência, o significado por trás, a mensagem por trás dela é o amor a Deus, amar a Deus acima de tudo, em primeiro lugar. Né? Isso não soa familiar? Sim, Jesus Cristo falou isso quando indagaram ele qual que é o principal mandamento. Ele disse, amar a Deus acima de tudo. É justamente a essência, a mensagem que está por trás dos 10 mandamentos. Como que eu posso amar a Deus acima de tudo? Adorando somente a Ele, não usando o nome dele em vão, não adorando imagens e guardando o quarto dia, o sábado, que são os 4 primeiros mandamentos. Os 6 últimos mandamentos se referem ao amor ao próximo, né? Amar ao próximo, nós amamos a nós mesmos. Que foi o que Jesus disse na sequência desse mesmo relato. Ele falou, o principal mandamento é amar a Deus acima de tudo, e o segundo é amar ao próximo como se ama você mesmo. E como é que eu amo o próximo como a mim mesmo? Não fazendo para o outro o que eu não gostaria que fizesse comigo. Então, como é que eu amo o próximo? Honrando meu pai e minha mãe, respeitando meu pai e minha mãe. Por quê? Eu ia gostar que o meu filho me desrespeitasse? Não, então se eu não quero que meu filho me desrespeite, como que eu estou desrespeitando meu pai e minha mãe? Não matará. Por acaso, eu quero que alguém me mate? Não, então eu vou matar o outro. Não roubará. Eu quero que alguém roube alguma coisa minha? Não, então por que eu vou roubar do outro? Tá certo? Não adulterarás. Eu quero que o meu cônjuge me traia? Não. Então, eu não vou trair o meu cônjuge. Então, eu não vou trair minha esposa. Eu não quero que ela me traia. Né? Vocês mulheres não vão trair seu marido. Não quero que ele te traia. Entendeu? Ponha-se na pele do outro. Não darás falso testemunho contra o seu próximo. Você gostaria que alguém chegasse e falasse, ele fez tal coisa quando você não fez? Então, não faça isso com outra pessoa. Tá? E por fim, não cobice o que não é seu. Entendeu? Não cobiçar. Você quer que a sua cobiçando é seu, então não cobice o que é do outro. Se você gostou do que o outro tem, trabalhe e lute para que você possa ter também. Você entendeu? Se a pessoa tem, é porque ela lutou para ter. Entendeu? Meus irmãos. Então, a essência por trás dos 10 mandamentos é justamente os 2 mandamentos que Jesus disse lá. Por quê? Os caras tentaram indagar ele para que ele
falasse algo para que pudesse pegar ele em pecado. Se ele falasse que os dois mandamentos eram, por exemplo, adorar a Deus acima de tudo e guardar o sábado, iriam criticar ele conforme os outros mandamentos. Se ele falasse que era amar a Deus e não matar, entendeu? E eles queriam pegar ele nisso. E ele pegou, então, inteligentemente, ele fez o quê? Ele resumiu os 10 em dois. Então, nada mais do que ele disse, que o mandamento mais importante são os 10. Entendeu? São os 10. Nada mais do que isso. Ele simplesmente resumiu que os mandamentos importantes são os 10. Todos têm a mesma importância. Né? Então, queridos irmãos, entendendo que os 10 mandamentos têm a mesma importância, nós vamos entender o quê? Que Deus, ele quer que nós sigamos esses 10 mandamentos. Eles são a lei de Deus. Quem que é o rei dos reis? Não é Jesus Cristo? Ele é o rei dos reis. Então ele é quem reina. E qual foi as leis que ele criou? Os 10 mandamentos. Jesus, em momento nenhum, ele anulou as leis. Pelo contrário, ele falou, não vim alterar a lei, nem mudar a lei. Eu vim, nem anular. Eu vim cumprir. Entendeu? Então ele não veio para fazer isso. E ele nem poderia fazer isso porque ele estava aqui como homem. Ele não estava como Deus naquele momento. Ele não tinha esse poder naquele momento. Entendeu? É difícil de entender isso, mas Jesus Cristo, ele abre mão da natureza dele divina naquele momento. Ele estava aqui como homem. Quando ele viveu aqui os 30 anos, depois foi crucificado, ele estava aqui como homem. Ele só reassumiu a sua natureza divina quando ele voltou para o céu. Né? Aí ele reassume a sua natureza divina e se tornou um divino humano. Por quê? Porque ele precisava ser humano para poder pagar o nosso pecado. Então, naquele momento, ele não tinha nem poder para alterar a lei. Você vê que os apóstolos, eles guardam a lei. Paulo, ele estava num lugar onde não tinha igreja, não tinha sinagoga. E ele procurou um lugar onde ele poderia pregar tranquilamente e foi pregar no sábado. Por várias vezes fala que Paulo pregou no sábado. A Bíblia fala várias vezes que o próprio Jesus foi na sinagoga no sábado. É difícil entender por que o ser humano não questiona não matarás, não questiona não roubarás, não questiona não adulterarás, não questiona adorar somente a Deus, não questiona honrar pai e mãe, mas questiona guardar o sábado. Por que será? Por que tanta resistência num simples dia? Como se as outras igrejas também não tivessem guarda. Só que é do domingo. Entendeu? Então, toda igreja tem um dia de guarda. Ou é o sábado ou é o domingo. Por que tanta resistência, gente? Não dá para entender. Né? Então, é muito claro isso. E Deus quer que nós sejamos seus mordomos. Então, é a mordomia cristã. Mas o que é mordomia? Não é o que a gente pensa, né? Você fala em mordomia, que mordomia aí, sentadinho, que não sei o quê, deitadinho no clube. Não, mas isso aí não é mordomia. Mordomia vem de mordomo. Quem é o mordomo? É quem cuida da casa. O mordomo é quem vai orientar, quem vai servir. Realmente nas casas grandes, que tem mansão, tem o mordomo, né? Ou governanta, né? Então, o mordomo é quem orienta, quem guia. E é isso que Deus quer de nós, que nós sejamos mordomos dele, que nós possamos trazer as pessoas para Deus, fazer a boa obra. Entendeu? Não adianta eu falar com meu amigo, conversar com ele, mas eu não trazer Deus para ele. Entendeu? E uma coisa importante que a Bíblia diz que muita gente ignora. Você ama o seu próximo? Você ama as pessoas à sua volta? Porque se você não ama, você também não ama a Deus. E como você pode amar a Deus que você não vê e não ama o próximo que você vê? Uhum. É claro que a gente pode deduzir. É muito mais fácil você adorar a Deus, adorar não, você amar a Deus, né? Adorar não que adorar é só a Deus, é amar a Deus que você não vê, sabendo de todos os feitos que ele fez, tudo que ele fez, a proteção, morrer por nós na cruz, do que você amar um ser humano
que você sabe que te faz mal, que você sabe que é grosseiro com você, que é rude, que te ofende, que te magoa, você entendeu? É difícil, que rouba, que age como o ser humano age. A humanidade está podre, então essa podridão da humanidade acaba fazendo com que as pessoas tenham receio até de ajudar a outra, entendeu? Então é compreendível, mas para você amar a Deus, você tem que amar o próximo. Por quê? Porque uma coisa puxa a outra. Quem ama a Deus de verdade vai amar o seu próximo, né? Como diz na parábola do bom samaritano. O... Passou lá, o cara foi assaltado, levou uma surra lá, o israelita. É um israelita caído lá, quase morto no chão. O sumo sacerdote passou, não fez nada. Aliás, o sacerdote, acho que é sacerdote, passou, não fez nada, foi embora. Passou um levita, também não socorreu. Aí veio um samaritano, socorreu, carregou ele até uma pousada. Lá ele pagou a pousada para o cara ficar e ainda falou: se esse dinheiro não der, quando eu voltar, eu pago o restante, mas cuide bem dele. Então, quem é o próximo daquele cara? Era o, era o sacerdote, o levita ou o samaritano? Era o samaritano, né? E por que Jesus colocou o samaritano na história? Porque Samaria e Israel tinham rivalidade. Desde que Israel foi invadido e dizimado, houve uma mistura de povos lá, né? Quando o rei Oséias perdeu o reino, né? Ele foi destornado e morto, e Israel deixou de existir. Então, ficou só o reino de Judá, a parte de Judá. Então, Israel ele tinha esse receio com Samaria porque eles foram misturados, né, vários povos. Então, e o que Jesus demonstrou ali? Que não era porque era o povo de Samaria que não era próximo. E mostrou ali que às vezes o, quem que se diz próximo ali não está sendo próximo, né? Você entendeu? Então é assim, né, queridos irmãos? Então nós temos que entender que, que Deus é conosco, né? E que nós temos que amar o nosso próximo, mesmo que seja o nosso pior inimigo. Então quer dizer que eu passo, eu vejo meu inimigo caído no chão lá, passando mal. Eu vou passar, finge que não vejo e vou embora? Não, eu tenho que socorrê-lo. Eu vejo uma pessoa passando fome na rua, e eu tô com um bolso cheio de dinheiro. Eu finge que não vi e vou embora? Não, eu tenho que parar. Se eu tô com dinheiro, vai lá, compra uma marmitex para aquela pessoa. Entendeu? Se ela tiver onde morar, compra uma cesta básica completa, leva na casa dessa pessoa. Ajuda essa pessoa de alguma maneira. Faça o que você puder por essa pessoa. Eu sei que às vezes a gente é pobre, não tem como, é humilde, né? Não tem como ajudar muito, mas o mínimo que você ajudar já é suficiente, né? Eu tava vendo a devocional de hoje e aí eles estão trazendo um menino, que ele ficava todo dia à noite na beira do mar, pegando algo do chão e jogando para dentro do mar, né? Aí passou um homem e falou: menino, o que você tá fazendo aí? Falou: eu tô pegando o mar à noite, traz as estrelas do mar e elas ficam aqui na praia. E aí no dia seguinte elas acabam morrendo com o sol, elas secam com o sol e morrem. Então eu tô jogando elas de volta pro mar. Aí o cara fala: não adianta, menino, você tá perdendo seu tempo. Olha o tamanho que é, quantos quilômetros que tem de praia, em toda a praia. Olha só, você não vai conseguir salvar todos. Eu sei que não, mas o que eu puder ajudar, eu tô ajudando. Fala isso pra essa estrelinha aqui, que pegou uma estrelinha no chão do mar. Fala isso pra ela e depois ela no mar. Então, queridos irmãos, não importa. 10 vezes ele me fala: você tá gravando essas mensagens, as pessoas estão ouvindo, você tá perdendo tempo. Eu nunca perco tempo de gravar essas mensagens. Se um de vocês que estiverem me ouvindo, um só inscrito do canal estiver me ouvindo, para mim é suficiente. Eu sei que eu não vou poder salvar o mundo inteiro, mas se eu salvar um, eu já estou feliz. Se eu salvar dois, eu estou mais feliz ainda. Se eu salvar 10, eu estou mais feliz ainda. Mas eu sei que eu não vou poder salvar todo mundo. Até porque nem o próprio Jesus Cristo conseguiu agradar todo mundo. Tá certo? Então, queridos irmãos, eu faço isso por amor ao próximo. Eu preciso ter amor ao próximo, senão eu não seria um servo de Deus. Tá certo? Eu seria um hipócrita, igual aos fariseus. Tá certo? Então é isso. Espero que vocês possam ter compreendido um pouco a meditação de hoje. Tá bom? Vamos fazer uma oração de encerramento.
Querido Deus amado, obrigado pela meditação, que enche o nosso coração não só de amor por Ti, mas de amor ao nosso próximo. Que nós possamos ajudar quem precisa. E que jamais colocaremos ninguém acima de Você. Nem marido, nem mulher, nem filhos, nem esposa, nem mãe, nem pai, nem nada nessa vida. Nem dinheiro, nem objeto, nada. Em primeiro lugar é Deus. Tá certo, meu Deus? Que ajude-nos a poder amar o próximo, a olhar para o próximo com piedade, com misericórdia, Senhor. Todos, eu e as pessoas que estão inscritas no meu canal, que estejam me ouvindo ou não, que olharemos para o próximo com misericórdia, com amor às pessoas e ajudar no que nós pudermos ajudar. Tá certo, meu Deus? Muito obrigado, Senhor, por mais essa meditação. Dê um excelente fim de sábado a todos. Que assim seja. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Que assim seja. Eu agradeço e glorifico. Amém. A paz do Senhor a todos. Até mais.